Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje a gente vai falar sobre escolhas, hoje a gente vai falar sobre superação. Para falar sobre escolhas e superação, eu tenho o prazer de receber aqui a jornalista Fernanda Rossito. Ela está lançando um livro semana que vem aqui em Florianópolis que tem como título exatamente Escolhi Viver e Brilhar, uma autobiografia que fala sobre maternidade, carreira e cura. Mas o resto ela conta pra gente. Fernanda, muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. É uma honra, um prazer te receber aqui nas vésperas do lançamento do seu primeiro livro? Isso, primeiro livro publicado oficialmente, né? E é um orgulho, um prazer estar aqui contigo para compartilhar essa história. E uma história que começou quando você tinha acabado de ganhar o seu bebezinho, estava com 1 aninho e pouco, você tinha 39 para 40 anos. A Fernanda acabou de fazer, podemos falar de idade? Podemos. Não tem problema. Agora, no início de agosto, Fernanda acabou de fazer 45 anos. E quando tinha 39, gente, com um bebezinho de 1 ano e 8 meses? O Enzo, na época, tinha 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, ela começou uma história de uma descoberta de um câncer de mama, depois teve uma história de metástase, mas ela conta essa história ao longo do nosso Conexão ND de hoje, que foi tudo isso que virou tema desse livro. Você trouxe o livro? Trouxe, claro, Márcia. Para mim? Para mim? Claro. Obrigada. Aqui, ó, fecha aqui por gentileza, vamos mostrar. Aqui, esse livro vai ser lançado semana que vem, aqui em Floripa. E aí eu quero que você conte de onde surgiu a ideia de trazer toda a tua história para o livro, da onde saiu a motivação e a coragem, porque nesse meio tempo de tudo isso, você está em tratamento ainda, né? Ainda estou em tratamento, ainda estou em tratamento. E aí você resolveu escrever o livro. Conta Resolvi tudo. escrever o livro. Obrigada pelo livro. Imagina. Peraí, gente. Uma boa leitura. Deixa eu ler a dedicatória aqui, ó. Márcia, que honra compartilhar a minha história com você. Gratidão pelo carinho. Fernanda, honra é nossa ter você aqui. Com certeza a gente vai fazer a diferença na vida de quem nos acompanha, porque a tua história é uma história de escolhas, escolhi viver e brilhar, e uma história de superação, né? Me conta, quando é que você achou que estava na hora de, mesmo em tratamento, colocar tudo isso no livro? Bom, são 5 anos já em tratamento, né? Eu descobri o câncer de mama lá em 2018 e eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar, eu acho muito importante, eu descobri com autoexame, né? Então, a importância da gente, né, de nós mulheres, independente da idade, 20, 30, 40, 50, a gente tem que fazer, né, o autoexame. E é tão simples. Embaixo do chuveiro, né? No banho. E foi embaixo do banho, no chuveiro, que eu senti uma bolinha. E eu, opa, tem coisa aí. Mas não foi procurar imediatamente? Aí eu não dei muita bola, porque não tive muita certeza. Porque a gente sempre está com pressa, porque sempre tem outras coisas que são prioridade. E a gente sempre acha que... Eu sei, conheço essa história. Não vai acontecer com a gente. Isso não é nada. Isso não é nada, exatamente. Daqui a pouco sai. Do mesmo jeito que veio, vai. Isso foi um final de ano, dezembro, por aí. Em maio do ano seguinte, aquela bolinha que eu não dei bola lá atrás, era já uma bolona. E aí, quando eu senti... De final do ano até maio, você não foi pesquisar? Não foi. E até esqueci. A gente vai se envolvendo com coisas. O Enzo era pequeno, eu ainda trabalhava, então... Sempre na área de comunicação? Sempre. E sempre bem doida. A nossa vida é uma vida doida, né? E que bom! Já pensou? Um marasmo, não ia ter graça. E aí, quando eu senti aquela bolinha de novo, eu digo, ih, deu ruim. Já não é mais uma bolinha, já é uma bola, quase uma bolona. Já era uma bolona. Aí eu fui investigar, né? Mas no fundo eu já sabia. Eu ia te perguntar, isso era a minha próxima pergunta. Será que não teve uma certa negação nesse processo entre o final do ano e você resolver fazer o exame? Será que você, no fundo... Porque a gente é tão informada, né? A gente sabe tanta informação pela nossa profissão. E aí você descobriu aquilo, não teve uma certa negação, você acha? Acho que não, porque eu sempre fui muito otimista, muito para cima e muito de encarar as coisas,
né? Então, de certa forma, são 5 anos de tratamento e eu tenho mais 5 anos Não, mais 4, até fechar os 5. Então, eu vou fechar 10 anos de tratamento, vai ser quase bodas. Vou ter que fazer mais uma festa, porque eu vou estar completando 50 anos. E é isso que é a vida, né? Ela tá aí pra gente viver. Só que são as escolhas que a gente faz. E quando eu descobri o câncer... Em maio, aí você foi investigar a bolona. Aí eu fui investigar a bolona, mas aí eu já sabia. Porque lá atrás era uma bolinha, agora é uma bolona. Eu digo, bom, deu ruim. Coisa boa não é. Né? Porque senão não tinha crescido, né? E o tipo de tumor que eu desenvolvia, porque eu não desenvolvo mais, é um tumor agressivo, então ele se espalha muito rápido. Então, por isso, nesses meses, ele se desenvolveu rapidamente. Mas aí fui fazer os exames. E você já morava aqui em Santa Catarina? Não, nessa época eu morava ainda no Rio Grande do Sul. Então, comecei todo o meu tratamento lá. E aí, depois, eu transferi aqui para Santa Catarina. Hoje você mora em Itapema? Moro em Itapema, já há 4 anos. Faz seu tratamento em Itajaí? Em Itajaí. Mas nesse meio tempo você fez o tratamento, você ficou, mesmo morando em Santa Catarina, em Itapema, você ficou indo e vindo ainda para o Rio Grande do Sul? Indo e vindo, pegou final de tratamento, aí veio uma pandemia, né? Então, eu voltava para o Rio Grande do Sul a cada 21 dias para fazer as medicações que eu precisava, fazia e vinha. Muitas vezes eu ia dirigindo, muitas vezes eu ia de ônibus. Sozinha. Eu ia de ônibus, porque eu não queria tirar o Enzo do universo dele, da rotina dele, né? Então, era toda uma mobilização. Eu digo, não, eu entro no ônibus, eu vou dormindo, vou lá no hospital, faço o que eu tenho que fazer, me enfio no ônibus e venho de volta para casa. Mais um compromisso do seu dia. Uma agenda, né? Uma agenda de compromissos. E porque aí... a gente tem duas... É uma coisa que eu sempre digo, a gente sempre tem 2 caminhos. Eu ia ter que fazer igual, eu não tinha outra alternativa. Então, eu poderia ir arrastando corrente, reclamando. Que ia ficar muito mais pesado. Ia ficar mais pesado. Ou, então vamos, né? Fazia um lanchinho, ia lendo um livro, ou ia escutando música, ia dormindo. Nesse meio do caminho, além do câncer de mama, você teve uma metástase óssea. Uma não, né? 2? No final, Márcia, eu tive o câncer, depois eu tratei, aí ele voltou. Recidiva. Recidiva local, como ele chama, que foi exatamente o mesmo tumor. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Tratei. Durante o tratamento que eu estava fazendo para recidiva, eu descobri uma metástase óssea. Aí eu cheguei para a médica e disse assim, não dá, tem alguma coisa errada. Esse bicho está fazendo uma rave dentro do meu corpo e ele tem que parar. Em tratamento, como que eu vou desenvolver uma metástase? Tinha alguma coisa ali que não estava fechando. Aí que eu trouxe o tratamento para cá. Até pela facilidade, estava ficando muito cansativo, estava sendo muito desgastante. Sim, você provavelmente estava mais fraca, mais debilitada, fisicamente, emocionalmente falando. Financeiramente, porque querendo ou não também é custo, claro, né? Que é custo. Por menor que seja, de ônibus, enfim, mas sempre é o custo. Aí eu comecei o tratamento aqui em Itajaí e isso foi em 2021 para 2022. Fiz o tratamento, fiz 6 meses de um tipo de quimioterapia. Exame. Lá estava eu. Continuava com as 4 metástases ósseas e estava com mais uma no fígado. Aí eu pensei, bom, agora lascou, né? Lascou. Troquei a medicação. Isso é tudo em Itajaí? Tudo em Itajaí. Tudo em Itajaí. Qual hospital? Na Neoplasias Litoral, ali perto do Marieta, com o Dr. Juliano Borges. Um anjo na minha vida. A gente sempre encontra anjos no caminho da gente. E eu encontrei o Dr. Juliano. Porque ele me trouxe, ele além de ser oncologista, ele é pesquisador. Então, essa medicação, para o meu caso, é o que tem de mais moderno.
E agora, em outubro, completa 1 ano dessa medicação, onde eu tô curada. Tenho que seguir fazendo a medicação por uma questão preventiva, mas eu não tenho mais nenhuma célula tumoral no meu corpo. Então, isso é... Nossa, nasceu de novo. Sim. Esse aniversário de 45 agora, dia 6 de agosto, Foi né? dia 6 de agosto. Deve ter tido um gosto bem diferente. Mas, olha, eu digo que foi melhor que brigadeiro, que eu amo brigadeiro. Então, eu comemorei a vida. Eu comemorei a vida, a minha saúde, com a minha família, com os meus amigos, e um marco com o livro. Porque lá atrás, quando eu descobri essas metástases, quando eu trouxe o meu tratamento para cá, e junto à metástase do fígado, eu digo, isso eu não posso guardar essa história para mim. Tem muitas mulheres que passam por isso. Muitas mulheres com filho pequeno, como eu tive e tenho, que hoje meu filho tem 6 anos. Então, de pouco menos de 2 anos para 6, ele viu a mãe dele entre altos e baixos. Como é que você lidou com isso com ele? Ele sabe Não que a mamãe lidei. tá... A mamãe tá o quê? Não lidei. A mamãe não tá nada, a mamãe tá ótima. A mamãe tá com dor de barriga, a mamãe tá com dor de cabeça. Ele soube agora no meu aniversário. Aí eu contei para ele que a mamãe tinha que tomar um suquinho, porque a mamãe tinha uma bolinha, e esse suquinho matava essa bolinha, mas deixava a mamãe cansada, a mamãe com sono. Aí entra aquela questão de criança, né, Márcia? Eu não sei se ele também não quis saber e estava tudo bem, e só se preocupou com a tal da bolinha, mas eu precisava mudar um olhar que ele estava tendo sobre mim. Porque a cada 21 dias eu faço a químio e eu fico mais ou menos de 5 a 7 dias meio ruinzinha, assim, onde eu tenho muito sono e eu durmo muito. E um dia o Enzo disse para mim que eu era muito preguiçosa e que eu só queria dormir. Aí me acendeu uma luzinha. O meu filho não pode ter uma imagem errada de mim. Eu até sou meio dorminhoca, gosto de um soninho, né? Mas ele já tem 6 anos, ele já vai fazer 7 anos, né? Em setembro. Ele precisava saber o porquê daquilo, né? Tá na hora dele... Entender um pouco mais. Dele começar a entender, começar a saber e não crescer com uma imagem que a mãe dele era preguiçosa, só queria dormir. Não podia permitir isso, e nem eu queria, né, que ele crescesse com essa imagem. Por mais que a gente tenha momentos que nem, né, de altos e baixos, mas tinha um porquê daquilo ali, né? E aí, como na festa eu falei muito do livro, eu falei da história, né, então contei para ele. Mas você contou como? Como é que você lidou? Você falou a palavra câncer, você falou... Não, né? Achou que era cedo para ele. Aí eu pulei um pouquinho. Eu pulei a parte do câncer. Mas você falou como? Falei que a mãe tinha tido uma bolinha e que essa bolinha eu precisava tomar um remedinho. Eu falo suquinho, porque sempre quando eu ia fazer as químios, eu postava no Instagram, hoje é dia de suco, meu suco da vida, porque já é uma situação ruim, onde eu ia para as químios com uma perspectiva de cura. Eu sabia que eu ia sair de lá ruim. Então, vamos brincar com tudo isso, vamos, por mais clichê que seja, vamos fazer desse limão uma limonada, vamos olhar a parte cheia do copo, o que a gente pode tirar de proveito de uma situação assim. E isso sempre foi um pouco meu, né? Eu já falei e eu repito, a gente tem sempre 2 caminhos, ou a gente arrasta a corrente ou a gente ergue a cabeça, ergue o nariz, balança o cabelo para trás, passa um batom e vai. Porque tem que ir. Então, é melhor ir assim, ou menos pior ir assim. Com certeza. Né? É claro que eu, graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio, e isso é fundamental, né?
de família, de amigos. Então, isso é óbvio que tu te sente mais acolhida, amada, mais forte, protegida. Mas ainda no teu aniversário, quando você contou um pouco mais para ele, como é que foi a reação dele? Quando ele entendeu um pouco mais do que simplesmente mamãe está com sono? O Enzo, todas as mães aprendem com os filhos, mas eu digo que os ensinamentos que esse gurizinho me dá... Como é que ele reagiu? Ele só falou da bolinha. Ah, tá, da bolinha. Ai, a bolinha, sim, sim, e já mudou de assunto, né? Daí eu falei que... porque naquela época, em 2018, quando eu fiz as primeiras químios, eu perdi o cabelo, né? Eu perdi todo o cabelo, sobrancelha, cílio, tudo. E ele não lembra disso. Não impactou a ele porque ele tinha 2 anos, né? E aí ele perguntou, aqui eu tenho umas entradinhas, umas falhazinhas, e ele olhou, mamãe, mas aqui você tá careca, né? E eu digo, não, filho, pois é, mas tem, né, tá comprido o cabelo da mamãe, então tá. E aí ele já foi, eu também já fui, já mudei. Só que agora, né, hoje eu tô aqui, faz 1 semana que eu fiz a químio. Então, os primeiros 2 a 5 dias são bem complicados. E foi mais fácil lidar. Porque num momento que ele não queria ir para a escola, não queria se vestir, eu chamei ele, Enzo, vem cá que a mamãe quer te falar uma coisa. Filho, tu lembra da história do suquinho e da bolinha? Então, a mamãe fez, a mamãe tá cansadinha, lembra do sono que dá na mamãe? Vamos ajudar a mamãe, vamos se vestir. Ele levantou, ele se vestiu e ele foi para a escola. Então, isso emociona, sabe? Isso, ao mesmo tempo que acaba comigo, aperta o meu coração, mas ao mesmo tempo me enche de força, me enche de energia, me mostra que eu tô no caminho certo e que se eu passei por isso, tem tantas outras mulheres que passam por uma situação assim, é até pior. E que tem os seus filhos pequenos e não sabe como lidar. E muitas vezes nem tem a rede de apoio que você, graças a Deus, está tendo, né? Olha só, a gente vai para o intervalo. Vou pedir para a gente mostrar mais um pouquinho da capa do livro, porque aí então, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre o livro, que esse livro vai ser lançado aí, ó, na semana que vem, quarta-feira que vem, né? Quarta-feira, dia 23. Aqui em Florianópolis. E aí eu quero saber mais do que tem aqui dentro do livro, quero saber mais desse lançamento, porque o lançamento vai acontecer junto com uma palestra para as mulheres, né? Tem toda uma programação especial. Isso, no evento das Leoas, da Karen Scheffer, que é especialista financeira, e vão ter vários momentos, e eu vou estar lá como um case para contar. A sua escolha, escolhi viver e brilhar, adoro. Estou indo rapidinho para o intervalo, você fica quietinho aqui, por favor. Você não sai daí não, que rapidinho a gente vai e volta com esse depoimento lindo da Fernanda. Tem muito mais ainda para dividir com vocês. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje eu estou recebendo aqui a Fernanda Rossito, jornalista, autora desse livro aqui, ó. Escolhi viver e brilhar com a maternidade, a carreira e a cura, como a maternidade, a carreira e a cura do câncer trouxeram um novo sentido para a minha vida. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre toda essa trajetória dela, dos últimos 5 anos. Fernanda acabou de completar 45 anos, agora no dia 6 de agosto. Está comemorando mais do que nunca porque está enfrentando um momento positivo da doença, já sem nenhum tumor no teu organismo. Você fez uma quimio agora no primeiro bloco, você comentou que 1 semana atrás você fez uma quimio. A gente tem um registro desse momento, pedi para a nossa produção colocar aqui na tela, porque nessa foto
A Fernanda revela também que, além desse livro que acabei de falar para vocês, esse aqui, o Escolhi Viver e Brilhar, que vai ser lançado essa semana que vem em Floripa, tem um outro livrinho vindo a caminho. Você falou bastante no primeiro bloco sobre o suquinho, sobre a bolinha, e ali é um livro infantil, é isso? Você vai pegar essa experiência que você teve com o teu filho, com o Enzo, para dividir com as mães também? Fala um pouquinho desse próximo livro. Você lança quando esse outro livro? Esse livro é um livro infantil, que a ideia está programado para lançar em outubro. Outubro né? Rosa. Em Outubro Rosa. O Enzo é o narrador da história. E ele conta que descobre que a mãe dele tem câncer. Olha, então, para facilitar as mães também nesse processo, né? Porque eu nunca soube como contar para ele, como lidar. A gente não vem com bula, né, Fernanda? A gente não nasce, né, gente? Quem aí nasceu com bula? Explicando o que faz quando acontece isso ou aquilo. Quando você tem esse problema, faz isso. Quando você tem isso, não nasce com bula. A gente tem que aprender a se virar, né? E outra coisa, né, Márcia, o câncer, né? As pessoas não falam a palavra. Eu também resolvi que não ia mais falar. Você vê que eu te fiz essa pergunta no último bloco, no primeiro bloco. Você falou câncer para ele? Eu não Porque, falei. lamentavelmente, por mais que a gente fale muito, porque tem que falar, ainda existe um certo preconceito quando a gente fala. Assusta, e a gente precisa falar mais. E por isso esse programa é com esse assunto, para a gente mostrar essa mulher bonita, com essa história de superação. Porque quando a gente faz o tratamento, quando a gente acredita, quando a gente toma essa atitude positiva de não ficar arrastando corrente... Tá aí, ó, né? Então, assim, assusta falar sobre isso. Assusta, mas tem que falar. Assusta porque quando as pessoas pensam em câncer, as pessoas pensam numa pessoa moribunda. No final da vida né? E assim, ninguém diz. Se olha pra mim, ninguém diz. Claro que não. Né? Antes da químio, eu faço a cada 21 dias. Aquela foto foi da químio. Antes da químio, eu vou na manicure. Eu faço as unhas. Tá certo. Porque eu digo... eu brinco. Doente, ok. Moribunda, jamais. Daí, mulher tem vaidade e a gente não deve abandonar nossa vaidade. Jamais. Não. É isso a gente não melhora a autoestima em qualquer situação quando faz uma unha, uma mão, um pé, uma escovinha, não é? Qual de vocês aí que quando faz uma mão, um pé, uma escovinha não fica se sentindo linda, maravilhosa? Autoestima. É autoestima. E isso é fundamental. Eu não parei de trabalhar. Eu não trabalho no ritmo frenético que eu trabalhava antes. Óbvio, porque não dá. Não dá porque o meu mês, a cada 21 dias... Você para 7. Eu paro 7. Né? Então, ou eu estou atrasada, ou eu estou colocando em dia, ou eu estou antecipando para poder... Parar. E aí, assim, olha que sorte, né? Eu sou uma pessoa abençoada. A cada 21 dias eu tiro uma semana de férias. Né? O que eu vou fazer? É o que temos para hoje. É o que temos para hoje, é o que a casa oferece. Carol, coloca, por favor, produção, a foto aqui de novo, que me chamou a atenção uma coisa que eu queria te perguntar. Você está usando uma touca nessa foto? Sim, é uma touca. O que é essa touca? É uma touca de resfriamento. Essa touca congela o couro cabeludo, vai a não sei quantos graus abaixo de 0. E evita que a medicação chegue no couro, na cabeça, no couro cabeludo para cair o cabelo. Olha. Então, assim, né, gente? Para a medicação que eu tô fazendo, a touca tem ajudado bastante. Tenho queda de cabelo, mas não é aquela queda... Que você perdeu tudo, como eu perdi lá atrás, em 2018, onde eu perdi tudo, nem a touca ia resolver o problema. Claro. Por conta da química, que era muito forte, não ia... E ali na foto... deixa só mais um pouquinho, produção, a foto aqui, porque eu quero saber quem é quem aqui. São os meus anjos lá da clínica, onde eu faço tratamento, as enfermeiras, os médicos, a Nutri, que me cuidam, Olha lá o computador no meu colo. Eu aproveito, eu levo... Aí eu peço para elas tirarem, botarem na mão, para me dar liberdade, para eu poder me mexer. Quanto tempo dura uma quimioterapia, uma sessão de quimioterapia? Uns 20, 30 minutos antes de eu receber a medicação, eu tenho que entrar com a touca. E ficar com ela até 20, 30 minutos depois que termina. Então, no total, leva umas 2 horas. A medicação, quanto tempo? A medicação é rápida, No total, 2 horas. Umas 2 horas. E quando a medicação entra, dói, incomoda, se sente? Só a picadinha, né, da agulha. O efeito vem depois?
O efeito vem depois. Aí começa o quê? Enjoo, o sono? É muito engraçado, porque nos 2 primeiros dias eu fico loucona. Eu fico loucona porque eu entro em insônia. Porque assim, antes da químio, eu tomo 2 medicações para evitar os efeitos colaterais da químio. Um é para enjoo e outro é para esse cansaço. Essa medicação que tira o cansaço dá uma adrenalina. E eu já sou uma pessoa... Acelerada. Como todos nós jornalistas. Facilmente de perceber. E aí ela me tira o sono. Então, assim, eu acordo, isso dura mais ou menos uns 2 dias, acordo 1 da manhã, 2 da manhã. Não consegue mais dormir. E aí eu já conheço, né? É uma experiência de 5 anos, então eu já tô calejada, eu já conheço os efeitos do meu corpo, a reação que o meu corpo dá. O suquinho eu escrevi numa dessas insônias. Eu acordei, tipo, 1 da manhã. Eu disse, cara, se eu estou escrevendo um livro onde eu conto a minha trajetória como mãe, como empreendedora e como eu consegui, de certa forma, trabalhar essa trajetória do câncer de uma forma mais leve, menos pesada, eu vou escrever um livro que vai me ajudar a contar para o Enzo e vai ajudar outras mulheres, porque se eu tivesse um livro, teria sido mais fácil. Teria sido mais fácil. Eu teria guia, lido um manual, bula. uma bula, né? Claro que eu conto a versão boa, né? E tem versão boa, porque as pessoas se curam, mas as pessoas precisam também se ajudar, buscar ajuda médica, né? Fazer um movimento para frente, ser otimista, ou pelo menos tentar, porque a gente sempre, eu não, óbvio, eu choro no cantinho de vez em quando. Sim. Né? Eu simulo, mamães, eu simulo dor de barriga. Aí eu vou pro banheiro e fico lá. E aí o Enzo fica lá com o pai, fazendo as coisas dele, e eu tenho lá os meus minutinhos. Porque também é importante a gente colocar para fora. A gente não precisa guardar e a gente não precisa ser forte o tempo todo. Nem deve, né? Nem deve. Porque isso a gente não tem que engolir, a gente tem que botar para fora. Eu ia dizer isso, porque engoliu, daqui a pouco vai provocar uma outra situação. Porque o corpo vai reagindo. Exatamente. Né? E as doenças que a gente tem é reflexo do nosso comportamento. Mas aí já é assunto para outro livro. Opa, 3º livro já no pensamento. Está convidada para todos os lançamentos, tá? Do suquinho. Esse outro nem vamos pensar agora em título, porque você não vai precisar escrever ele agora. Deixa primeiro dividir com as mulheres, com os leitores, esse aqui, depois o do suquinho. Vamos falar desse então, vamos. Mas vamos falar desse lançamento que vai acontecer quarta-feira. Dia 23. Faz o convite. 23 é quarta, né? 23, quarta-feira, às 7 horas da noite. Né? Quem está promovendo esse evento é a Karen Schaefer, ela é especialista em finanças, vai ser aqui em Florianópolis, né? Um grupo maravilhoso de leoas, é o Jantar das Leoas. E eu sou tão leoa que eu sou até no signo. Fiz aniversário agora em agosto. Então, eu vou estar lá também. Aí a Karen me convidou, me fez esse convite, né? Para contar um pouquinho da minha história, inspirar outras mulheres, incentivar outras mulheres, em todos os sentidos. Não somente no câncer, mas eu trago muito a questão da maternidade e da carreira, né? Do quanto a gente tem um poder gigantesco que nem nós sabemos que temos. Eu já ouvi várias mulheres dizendo para mim, Fernanda, eu não teria essa coragem. Teria. Porque quando aperta o sapato, a gente tem. Seja a bengala que for. A minha bengala foi meu filho. Eu olhar para ele 1 ano e 8 meses. Eu digo, não, mas ele não vai ficar órfão. Ele não vai ser apontado na escola. Ai, olha lá, coitadinho, a mãe dele morreu de câncer. Eu digo, não vai. Óbvio que ele me ajudou. Claro. E a gente tem que buscar.
A gente tem que ter fé em alguma coisa. Se eu achar que esse celular aqui vai me curar e eu tiver fé que ele vai. Porque a fé está dentro da gente. E nós, mulheres, somos todas leoas. Pode ser umas mais, umas menos. Umas, graças a Deus, ainda não precisou usar toda aquela força, mas espero que nunca precise. Eu digo que, principalmente o suquinho, eu digo que eu gostaria que todas as mulheres tivessem esse livro, mas que nunca precisassem usar. Por quê? Esse aí me emociona. Só imagino. E o marido? Como é que foi a relação? Como é que é a relação? relação? O marido, nossa, ele literalmente me deu a vida. Porque ele sempre me deu apoio. Sempre, sempre, sempre. Eu me lembro quando a gente descobriu, ele dizia assim pra mim, não pensa besteira, vai dar tudo certo. Não pensa besteira, não chora. Aí teve um dia que eu disse, não, amor, eu não penso besteira. E eu vou chorar. Porque é preciso chorar. Por que a gente não precisa chorar? A gente vem, é meio cultural, né? Não precisa chorar. Não, precisa. A gente precisa chorar. Chorar é uma manifestação das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E a partir do momento que a gente coloca isso para fora, a gente externiza isso, a gente limpa. A gente tira aquela angústia, aquele sofrimento. Chorar na questão de coisa triste, né? Chorar de alegria é melhor ainda. Sim. Então, ele sempre me deu força, principalmente com o Enzo, sabe? Nos momentos que eu tô ruim da químio, eu nem vejo. Eu só pergunto, mas escovou os dentes? Já escovou os dentes, já foi no banheiro, já tá na caminha, já tá vendo filminho e daqui a pouco eu vou lá e, tipo, relaxa que tá tudo sob controle. Mas a gente, né, sempre querendo... Eu sempre tive muito isso, né, de controlar as coisas, de saber o que tá acontecendo. Não é assim, é assado. Então, isso pra mim foi bom e pra ele também, como pai, foi bom. Porque, de certa forma, também foi uma oportunidade para ele como pai, né? Então, quando pega final de semana, os dois saem. Vão no parquinho, inventam alguma coisa, vão na praia. E eu fico lá. Esperando passar, para depois voltar a leoa de sempre. Fernanda, por incrível que pareça, o nosso bate-papo está quase chegando. Não acredito, já. Está chegando quase ao final. Quero te delícia. agradecer muito. Não, olha, eu sempre, toda sexta-feira eu penso isso. O nosso convidado aqui do Conexão de sexta-feira tem que ser alguém que traga uma mensagem para quem está em casa. Tem muita gente, sabia? Eu tenho um retorno muito legal do Conexão ND. Tem muita gente que está em casa agora, nesse momento, sexta-feira à noite, está ali tomando um vinhozinho, conversando com seu parceiro, com a sua parceira, com seus amigos. E cruza, passa por aqui e fica. Então, sempre eu e a Carol, que produz comigo o programa, a gente tem sempre essa preocupação de trazer alguém que vai trazer uma mensagem, uma coisa... Não quero falar de problema, aí alguém agora lá em casa vai estar dizendo, mas ela trouxe problema, mas problema com solução, com escolha. Com escolha. Com escolha de viver e de brilhar, para que sirva de exemplo, de motivação. Às vezes tem gente que está enfrentando outro tipo de problema que não é de saúde, mas é financeiro, é de amor, é de trabalho. E sempre tem um caminho. Sempre tem caminho. E eu digo, até eu coloco isso no livro, sabe, Márcia? Eu tive câncer. Mas tem quem tenha diabetes, hipertensão, enxaqueca, unha encravada. A escolha de como tu vai lidar com isso é nossa. Tu pode transformar isso num grande problema ou não. Até uma unha encravada vira um pandemônio se tu escolher... Que ela é um pandemônio. Que ela é um pandemônio. Que ela é maior do que você pode controlar. É. Então... Eu vira e mexe, eu falo essa frase aqui, já falei ela algumas vezes. Meu pai tinha uma frase que eu adoro. Meu pai, lamentavelmente, já é falecido. Morro de saudades dele. E ele dizia, a cabeça comanda o corpo. Então, tá na cabeça, a escolha é sua. Eu escolhi ser feliz, eu escolhi viver e brilhar.
Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço. Câmera do Beto é toda sua, eu sempre encerro o programa com uma mensagem final. Claro, você já trouxe várias mensagens, mas eu queria a palavrinha final da Fernanda para a gente fechar nosso bate-papo de hoje. Por favor, câmera 2 é sua. Gente, boa noite. É uma bênção poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e que sirva de exemplo, que sirva de inspiração, que sirva de momentos felizes e que a escolha é sempre nossa. Eu já disse aqui que o livro, principalmente o suquinho para as crianças, que ninguém precise usar. Mas é uma coisa que me emociona demais. O Escolhi Viver e Brilhar também, eu fiz com muito carinho e eu espero poder contribuir um pouquinhozinho para todo mundo. Um beijo bem grande no coração de todos vocês. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela noite. Márcia. Obrigada a você, que linda. Obrigada por dividir a tua história. Sucesso no lançamento desse, no Suquinho e todos os outros que você trouxer. E com certeza você tem muita história para contar e muitas histórias para mudar com esses seus depoimentos. Obrigada, até uma próxima. Obrigada. É assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, esperando ter feito um pouquinho a diferença aí na sua vida, te desejando uma linda noite de sexta-feira, uma delícia de final de semana. Escolham ser felizes no final de semana. E toda sexta-feira, Fernanda, eu faço um convite que segunda-feira, 7 em ponto, venham nos acompanhar, porque eu vou estar lá esperando vocês no MD Notícias. Um beijo do coração, a gente se vê. Tchau, tchau.